meninos! A aula de hoje de Geografia é no livro 285, certo? Contrastes nas paisagens agrícolas. Então, vamos lá? As paisagens agrícolas, elas apresentam muitos contrastes, alguns deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias de produção. Então, a gente vai olhar dois exemplos a seguir, certo? No livro de vocês podem observar essa primeira imagem e a segunda imagem, certo? Então, vamos falar um pouco da primeira imagem. Em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples como arado, puxado pela força de animais e trabalhos manuais. Então, nós também vamos ter como tecnologias simples a enxada para limpar o roçado, para fazer as covas de plantação, certo? O plantio manual também, tudo entra como tecnologia simples, certo? Tradicional. Mas também nós temos as novas tecnologias, a parte mais moderna na agricultura. Então, a segunda imagem agora do livro de vocês, certo? A agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo, ou seja, com maquinários de tecnologia avançada, como semeadeiras e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades rurais. Então, hoje em dia, a gente já tem o quê? As semeadeiras, que são as máquinas que já preparam a terra e já plantam, já botam lá as sementes. Nós temos as colheitadeiras, que quando a produção já está pronta para colher, elas vão lá e colhem, sem precisar de tantas pessoas trabalhando. Também temos aquelas máquinas que pulverizam, né, inseticida para matar os insetos, para manter a plantação saudável. Então, aí embaixo tem uma perguntinha no livro de vocês. Você já observou algumas das técnicas de cultivos retratadas nas fotografias desta página no espaço rural do município onde você mora? Se sim, você coloca sim. Se não, você não coloca não. Se você colocar sim, aí você diz qual foi a técnica que você já observou, certo? Então, na página 286, a gente tem uma atividadezinha. Número 1. Os itens a seguir indicam características contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia representante. Então, aí vocês têm 6 características. E aí vocês têm a fotografia A, que é a agricultura tradicional, e vocês têm a fotografia B, certo? Que já é com a utilização de maquinário. Aí, dessas 6 características que vocês têm, vocês vão colocar. Se ela é da fotografia A, você escreve abaixo da fotografia A. Se ela é da fotografia B, você vai escrever abaixo da fotografia B, certo? Então, página 287. Terra de indígenas e quilombolas. No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característicos de sua cultura. Então, nós temos aí no livro de vocês o exemplo dos povos indígenas e dos povos quilombolas, certo? Então, vamos lá para os povos indígenas. Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias. Nas aldeias, eles ocupam as terras, em geral localizadas nas áreas de florestas, reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Neste território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio do cultivo de produtos da agricultura ou de coleta de frutos e raízes. É o que a gente chamou na última aula, lembra de geografia, de extrativismo, certo? Extrativismo vegetal. Então, nós temos também os povos quilombolas. Professora, quem são os povos quilombolas? São aqueles povos que descendem dos escravos que viviam nos quilombos. Lembra na outra aula de história, eu acho, que a gente viu que os escravos fugiam e se escondiam em pequenos povoados, pequenas casinhas escondidas na floresta, e essas casinhas, esses povoados, eles eram chamados de quilombo. Então, no Brasil, nós temos ainda povos quilombolas, que são os descendentes desses povos, certo? Então, as comunidades quilombolas
são áreas de terras no espaço rural formado por antigos quilombos. Estas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados. Do modo geral, tudo o que é produzido na comunidade é dividido entre seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos agrícolas, por exemplo, é consumida pelos quilombos e o restante é comercializado nas cidades. Ou seja, eles fazem lá a agricultura de subsistência. Então, eles plantam para comer. Então, o que sobra, quando eles dividem para todo mundo, o que sobra é o que eles vão para as feiras vender, certo? É depois que eles já dividiram tudo igual para todo mundo, o que sobra eles vão para as feiras vender. Então, na página 288, vocês têm uma atividadezinha de pesquisa. Então, vocês vão fazer uma pesquisazinha na internet e vão copiar na atividade mesmo, certo? Então, meus amores, a aula de hoje foi essa. Beijinho para vocês e até a próxima.